Bom dia, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesta manhã. Hoje, irmãos e irmãs, Jesus envia os 12 discípulos a missão apostólica. Porque, irmãos e irmãs, Jesus viu naquela época, nos dias de hoje também, aquele povo estava sem ovelha, sem pastor. Irmãos e irmãs, inúmeras pessoas iam procurar Jesus para ser curado, para ser libertado. Uma cura, mas disse que não tinha cura. Pessoas, irmãos e irmãs, enfermas. Naquela época, irmãos e irmãs, não tinha muitos como os dias de hoje. Médicos, ambulâncias. Eram poucos naquela época. Muitos morriam, irmãos e irmãs, por falta de médico, para saber o que tinha, que doença tinha naquela época. E Jesus veio, irmãos e irmãs, para curar os enfermos, libertar os leprosos, curar os leprosos, libertar as coisas ruins das pessoas. E escolheu esses 12 discípulos que vamos falar aqui nesta manhã. Pedro, André, Tiago, Zebedeu, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago e Tadeu. E também Judas Iscariotes, aquele que o traiu no futuro. Ele mandava os irmãos e irmãs, cada um deles, para fazer a missão. A primeira missão dos apóstolos, o Senhor deu poder a eles para curar demônios, enfermidades, visitar o povo daquela redondeza, daquela época. Visitava, irmãos e irmãs, Jerusalém e outros lugares que a Bíblia cita, para levar a palavra a cada coração. Muitos acolhiam, eram curados, libertados, muitos não aceitavam, mas seguiam em frente na caminhada que o Senhor nos colocou a cada um deles. E a nossa missão de hoje também não é diferente. O Senhor nos coloca, irmãos e irmãs, para fazer a missão aqui nessa terra, de pregar o Evangelho, de levar a palavra a cada irmão, a cada irmã, visitar os doentes, enfermos, e também, irmãos e irmãs, orar pelas pessoas que precisam. Principalmente, ler a palavra de Deus, que é o alimento espiritual para o nosso coração, no mês difícil que vivemos, que passamos em nossas vidas. E é Deus que cura, que liberta e transforma a cada um de nós. Hoje, o Evangelho está em Mateus, capítulo 10, do 1 ao 7. Mateus 10, do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos, deu-lhe poder para expulsar os espíritos maus, para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e vosso caminho anunciai, o reino do céu está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus visse as turbas que seguiam, cansadas, mas ovelhas sem pastor. Tomando profundo compaixão, chamou os discípulos, conferindo-lhe carismas apostólicos. Enviou-se 2 a 2 para percorrer Galiléia, pregando o reino de Deus e curando os enfermos. Que linda palavra, irmãos e irmãs, nesse dia de hoje. Jesus, a nossa vida, nossa fonte de vitória. É com Ele que podemos dar graças e louvar a Ele a todo momento. Irmãos e irmãs, encerrando esse Evangelho de hoje, depois você medita nessa casa aí, esse Evangelho de hoje, Mateus, esse dia de hoje, como diz, né, Mateus
10, do 1 ao 7. Medita a sua casa aí, esse Santo Evangelho de hoje, que toca o nosso coração. Hoje, irmãos e irmãs, também é dia de Santo Áquila e Santa Priscila, rogai por nós. Santo Áquila e Santa Priscila. Vamos ver um pouco da sua história, desses dois santos desse dia de hoje. Santo Áquila e Santa Priscila, memória facultativa, local, Ásia Menor, Roma. São Paulo, no ano 50, depois de ter evangelizado Atenas e Corintos, principou a colher numerosos frutos da conversão e, encontrando um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que pouco antes tinha chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, pelo motivo de Cláudio ter mandado sair de Roma todos os judeus, uniu-se a eles, como tinha o mesmo ofício, morava com eles e trabalhavam. Eram fabricantes de tendas. Disputava todos os sábados na sinagoga e esforçava-se por ganhar judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo aplicava-se assiduamente à palavra, dando testemunho aos judeus de que Jesus era o Messias. Mas como o contradissessem ou injuriassem, ele, sacudindo as suas vestes, disse-lhe: o vosso sangue caía sobre a vossa cabeça. Não tenho culpa, desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou em casa de um chamado Tito, justo, temente a Deus, cuja casa estava contígua na sinagoga. Crispo, arquissinagogo, creu no Senhor de toda a família. E muitos coríntios, ouvindo o criaram, eram batizados. Uma noite, uma visão, o Senhor disse a Paulo: não temas, mas fala, não te cales, porque sou contigo, e ninguém porá a mão sobre ti nessa cidade, para te fazer mal, porque tenho muito povo nesta cidade. E demorou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo procônsul da Caia, Galião, os judeus de comum acordo levantaram-se contra Paulo, levantaram-se no tribunal, dizendo que ele persuade os homens que adorem a Deus com culto contra a lei. Começando, Paulo abriu a boca para responder, disse Galião aos judeus: se isso fosse, na realidade, algum agravo, delito grave, eu vos ouviria, ó judeus, conforme o direito, mas se não questão de palavras e cerca de nomes, acerca de vossa lei, isto é convosco. Eu não quero ser juiz de tais coisas. E mandou sair do tribunal. Então, eles todos lançaram a mão no Sóstenes, príncipe da sinagoga, batido diante do tribunal, e Galião nada se importava com isso. Paulo, demorando-se ainda muitos dias, despedindo seus irmãos, navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, depois de ter cortado o cabelo em Cêncreas, porque tinham o voto. Quando estavam doentes ou se encontravam em alguma dificuldade, os judeus acostumavam prometer a Deus ir a Jerusalém oferecer um sacrifício, comprometendo-se a cortar o cabelo 30 dias antes do sacrifício. Ao mesmo tempo, eles se abstinham de vinho. Foi que São Paulo fez embora defendesse o princípio da liberdade cristã em face do judaísmo. Continuava a praticar cerimônias judaicas, quando eles não iam de encontro àquela liberdade. Chegou a Efeso, deixou-se tendo, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, rogando-lhes que ficasse ali mais tempo. Não desceu, mas despedindo, dizendo a outra vez: se Deus quiser, voltarei a vós, e partiu para Efeso. Desembarcando em Casareia, subiu a Jerusalém. Aí saudou a igreja e foi seguida a Antioquia. Tendo estado ali algum tempo, partiu atravessando sucessivamente a terra da Galácia,
e a Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Ora, tinha chegado a Efésio um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquentes, versando nas Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava com exatidão o que dizia a respeito de Jesus. Conhecendo somente o batismo de João, começou a falar com liberdade na sinagoga. Quando Priscila e Áquila se ouviam, levaram-nos consigo. Expuseram mais minuciosamente o caminho do Senhor, querendo ir a Acaia. Aos irmãos, animaram-se no isso, escreveram aos irmãos que recebessem. Tendo ele chegado, foi de muito proveito para os que tinham crido, porque, com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pela Escritura que Jesus é o Messias. Depois disto, só encontramos os dois santos esposos, em breve menções, que São Paulo faz a fim na carta Apostolas. As igrejas da Ásia saudam, os muito vos saudam o Senhor Áquila e Priscila, com a igreja de sua casa, dos quais sou hóspede. São referências que datam do ano 55, que Paulo nos deixou escrevendo de Efésio. Depois, saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores de Jesus Cristo, os quais impuseram a sua cabeça pela minha vida, e não que lhes agradeço, mas também toda a igreja dos gentios. Com citação, sauda Prisca, Áquila, a família Onesíforo. Foi Ódon que introduziu ambos esposos zelosos das coisas de Deus e o martirológio, dizendo que morreram na Ásia Menor. Uma tradição, porém isso, por dilo que em Roma, Santa Áquila e Santa Priscila, rogai por nós. Irmãos e irmãs, que linda história desses dois, ensinando, pregando, temente a Deus, como cada um de nós somos, temente a Deus a todos os momentos. Que você, meus irmãos, tenham um bom dia. Deus abençoe a todos. Uma ótima quarta-feira a todos. Fique com Deus.